Hoje nós vamos dar continuidade ao comentário do livro Acordo Inconsciente, de Isildinha Batista Nogueira. Vamos destacar a diferença que a autora estabelece entre a sua abordagem e a de Jurandir Freire Costa, no seu livro Violência e Psicanálise, a respeito da introjeção do discurso racista por parte do sujeito negro, vivida como uma injunção. Isildinha prefere o conceito de sobreposição. Recapitulando os argumentos de Freire, Isildinha destaca a violência racista como um peso insuportável imposto ao negro por uma norma psicossociosomática, criada e imposta por uma classe dominante branca. A violência exercida pelo branco, diz ainda Freire, reside no fato de que as reações racistas se baseiam na destruição da identidade do negro. Deparando-se com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal branco. Mas o caráter inconciliável do ideal de ego branco com a condição biológica de ser negro exigirá um enorme esforço. Tal esforço gera um desequilíbrio psíquico. O processo singular do funcionamento do ideal de ego para o negro pode ser explicado, segundo Freire, por regras de identificações normativas e estruturantes que funcionam assim. Elas permitem ao sujeito ultrapassar a fase inicial do desenvolvimento psíquico, tendo sua identidade delineada por uma dupla perspectiva. Nas palavras de Freire, a perspectiva do olhar e do desejo do agente que ocupa a função materna e a perspectiva da imagem corporal produzida pelo imaturo aparelho perceptivo da criança. Isildinha esclarece que aqui se trata da fase narcísica, imaginária e onipotente. A criança tem acesso ao mundo da linguagem e da cultura. A mãe deixa de ser a única referência. Acontece a introdução do pai, dos membros da família e da sociedade como um todo. O ideal de ego seria o resultado de todo esse processo em que coexistem o investimento erótico do seu próprio corpo, do pensamento e a abertura de uma via de acesso harmoniosa nas relações sociais. Acontece que, para o negro, essa via está impedida. Diz Freire, o modelo de identificação normativo estruturante com o qual ele se defronta é o de um fetiche. O fetiche do branco, da brancura. Vista da perspectiva do olhar do negro oprimido, a brancura, nas palavras de Freire, é uma qualidade transcendental. Para esse olhar negro, prevalece a brancura acima das falhas do branco. Isildinha completa. A brancura se contrapõe ao mito negro. A ideologia racial, portanto, se funda e se estrutura na condição universal e essencial da brancura como única via possível de acesso ao mundo. Única? Pergunto. Não. Todo mundo sabe que se trata de armadilha ideológica. Outra armadilha. Acreditar que exista para todas as crianças uma via de acesso harmoniosa nas relações sociais. Não existe. A harmonia é apenas um ideal para qualquer cor. Se a brancura é meramente um fetiche, um enfeitiçamento, ela se inclui no rol dos fetiches que determinam a sexualidade humana. Ou estamos na condição fetichista, em que precisamos da presença física de um objeto para poder gozar,
ou estamos na perversão do fetichismo, que nos obriga a gozar, e a gozar de um único jeito. Só posso gozar se for com a brancura. Uma terceira saída seria admitir que a sexualidade humana é sempre desviante e constituída discursivamente. Desde Freud, admitimos que a pulsão sexual não tem objeto próprio. As pulsões parciais se satisfazem transitoriamente como objetos substitutivos. O objeto está desde sempre perdido. Isildinha parece confirmar. Embora o negro saiba que sua condição é o resultado das atitudes racistas e irracionais dos brancos, o ideal de brancura permanece. A brancura, como diz Freire, transcende os brancos. Não temos aí a renegação como operador estrutural da perversão? Eu sei, mas mesmo assim, entenderíamos melhor que a perversão é ampla, geral e irrestrita? Isildinha é nome de luta. Por isso, não cai no engodo de admitir a brancura como parâmetro de pureza artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica, etc. É pura ideologia admitir que o branco encarna todas as virtudes, a manifestação da razão, do espírito e das ideias. Citando Freire, os supremacistas querem nos fazer crer que os brancos são a cultura, a civilização, em uma palavra, a humanidade. Mas o que será esse obscuro desejo de brancura acompanhado de um desejo de embranquecimento? Será preciso investigá-lo, mesmo estando advertidos de que o desejo inconsciente, é o que interessa ao psicanalista. É sempre estranho, paradoxal, perigoso, transgressor. O desejo não é uma função biológica, não tem um objeto natural, seu objeto é fantasístico. Apoiado nessas considerações, diz Isildinha, o autor, Freire, conclui que é a partir do momento em que o negro se confronta com o racismo que se produz para ele esse desejo inatingível em consequência de suas condições tanto históricas quanto étnica e pessoal. Digo eu, se essa for a única conclusão, não tem saída. O negro está perdido, ralado e mal pago para sempre, ou até quando durar o racismo. O que significa, do ponto de vista da condição subjetiva do negro, o desejo de brancura? Pergunta a Isildinha. E ela responde com base nas conclusões de Freire. Na medida em que o desejo se põe, imaginariamente, como a tentativa de recuperar o momento original mítico de plenitude, o desejo de brancura supõe, para o negro, a negação de sua condição própria, a negritude desde a origem. O desejo de embranquecimento, segundo Freire, significa o desejo de sua própria morte, do desaparecimento do seu corpo, e assim, o sujeito negro, ao repudiar a cor, repudia radicalmente o corpo. Como é que ele repudia seu corpo próprio? Aqui, Isildinha lança a mão do testemunho da psiquiatra e psicanalista lacaniana, além de negra, Neuza Santos Souza. No seu livro Tornar-se Negro, a doutora Neuza registra o embaraço, o desprezo, a vergonha e a hostilidade com os sujeitos atendidos por ela, se referindo aos seus atributos físicos. Beiço grosso, nariz chato e grosso, primitivismo sexual, cabelo ruim,
bundão. Em primeira instância, são palavras significantes. Em segundo lugar, significações de uma estética supremacista branca. Na África, esses atributos físicos podem ser sinais de superioridade, nobreza, poder, beleza e atrativo sexual. Mas Isildinha concorda com Freire quando ele afirma que a violência racista, por meio do preconceito de cor, estabelece uma relação persecutória entre o sujeito negro e seu corpo. Não é de estranhar que o sujeito negro, assim perseguido, reaja com uma paranoia dirigida contra si ou contra o outro, suposto ou efetivo perseguidor. A partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio, conclui Freire. É essa consciência, objeto da investigação de Isildinha, que leva o sujeito negro a controlar, observar e vigiar o corpo que se opõe à construção da identidade branca que foi obrigado a desejar. Isildinha diz então: é aí que o sofrimento pela consciência da diferença do seu corpo em relação ao corpo do branco faz emergir a negação e o ódio a seu próprio corpo, o corpo negro. Mas Isildinha pretende ir além de Freire. Eu diria, no entanto, que essa condição é mais que uma injunção como quer Freire. Trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que proponho chamar de sobreposto. Negar e anular o próprio corpo, continua, não torna o sujeito outro, isto é, branco, visto que só existimos como sujeito em relação ao outro, à alteridade. Portanto, ser sujeito é ser outro, e ser o outro é não ser o próprio sujeito. A essa altura, Isildinha se indaga: o que somos nós, os negros? Trilhamos o difícil caminho da identidade e suas ilusões. Ilusões, muitas vezes impostas pelos supremacistas brancos, que resultam na criação de aporias, becos sem saída. Essa aporia não passa de uma injunção, mas posso desobedecê-la, pois ser negro, nesses termos descritos, é da ordem do impossível. Logo, se você quer se manter vivo, acabará concluindo que o que ninguém quer, ninguém quer. Quem poderá nos censurar? Mas será que o único caminho é habitar o inabitável? Isildinha responde: resta ao negro, para além de seus fantasmas inerentes ao ser humano, o desejo de recusar esse significante, que representa o significado que ele tenta negar, negando-se dessa forma a si mesmo pela negação do corpo próprio. Ser branco significa uma condição genérica. Ser branco constitui o elemento não marcado, o neutro da humanidade, defende Isildinha. Ser negro não é uma condição genérica, é uma condição específica, é um elemento marcado, não neutro. Pergunto então, existiria a neutralidade? Isildinha conclui sua extensa citação do trabalho de Jurandir Freire Costa, que descreve a autodestruição do negro por um processo de injunção marcando uma diferença de abordagem. Como afirmei, a meu ver, no entanto,
Esse fenômeno corresponde antes a uma sobreposição, pois o encontro com o racismo enquanto experiência consciente, sem mencionar a dimensão ilusória da consciência, enquanto experiência consciente, vem se sobrepor a uma real recusa do corpo negro que corresponde a uma lembrança arcaica, diz ela. O que quero dizer, ela continua, é que, ao contrário do que afirma Freire, não há para o negro um momento mítico, original, anterior ao encontro com a dimensão social mais ampla na qual o racismo se manifesta. Para o sujeito negro, esse encontro se sobrepõe à lembrança arcaica de um encontro anterior, a partir do qual suas estruturas narcísico-imaginárias se determinaram. Sabe-se desde Lacan, pelo menos, que a criança existe na fantasia dos pais antes de nascer. O bebê negro, diz Isildinha, não é menos desejado que o bebê branco para sua mãe, que inconscientemente deseja o filho. Mas a criança do projeto e do desejo da mãe certamente não está representada no pequeno corpo negro que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco, como deseja para si a brancura. Destaque-se que, por 2 vezes, a noção de inconsciente é acionada na descrição de Isildinha. Ao se apoiar em Lacan, Isildinha deixa claro que o combate decisivo entre as instâncias psíquicas e entre as instâncias socioculturais e histórico-somáticas se dá no plano discursivo, simbólico, na linguagem, no papel determinante do significante. Portanto, não é no imaginário das significações, embora o homem não possa não significar, nem no real da biologia, em que se misturam as variadíssimas colorações de pele, variadas inclusive na palheta de cores pretas. Entendemos aqui o imaginário como um conjunto de imagens e significações. Isildinha mapeia o imaginário do sujeito negro e denuncia a aliança inconsciente com o discurso do supremacista branco. Esse me parece o mérito maior do seu livro. Isildinha parte das proposições lacanianas e entende a noção de falo como representante do poder, da plenitude, da felicidade, e isso se estende a todas as mães, não só para as mães pretas. Ao transpor essas proposições para a situação da mãe negra, cuja falta se expressa enquanto desejo de ser branca, portanto, do desejo desse poder que ela não detém, que lhe falta, vemos que a criança negra sofreria na relação original sua primeira avaria, nas palavras de Isildinha. Pois o que a constitui como sujeito nesse momento original, o desejo da mãe, já estaria impregnado de um significado que é negado no discurso da própria mãe. O negro não tem como disfarçar a diferença que o constitui. Passa pelo processo de identificação baseado no desejo do que seria ser branco e projeta o branco que nunca será por condição biológica. Isildinha mostra uma dualidade fundamental, uma dupla lacuna na constituição do sujeito negro, em que o real de sua condição de negro não é reconhecido, é negado e se nega. Seu imaginário é dominado pelo medo permanente da perda da sua imagem, tal como ele a mantém. A imagem de branco
mantida pelo ideal de brancura, nas palavras da autora. Há uma coincidência, diz Isildinha, entre o que o olhar do outro reflete para o sujeito negro e a imagem que o negro tem do seu próprio corpo negro. O que o olhar do outro lhe mostra, desse modo, é o que, no seu desejo, o sujeito negro recusa. O fato de que ele é a encarnação do significado negro, na medida em que ele traz no corpo o significante negro, conclui a autora. Isildinha se diferencia da abordagem de Freire em dois aspectos, onde Freire vê injunção e imposição, a autora vê sobreposição, deslocando a questão para o âmbito geracional. Chercher la mer, poderíamos dizer. E se é o significante que determina o significado, poderíamos buscar inventar um novo significante, vers un signifiant nouveau, em busca de um novo significante, seguindo Lacan, na produção de N significados, não apenas um. Poderia resultar daí um sujeito que tivesse a disposição de invadir a praia da brancura, a praia privatizada dos brancos, em que, por exemplo, o morro da periferia carioca baixa na Zona Sul ao som do samba, do rap, do funk e do rock, de um ultraje a rigor. Brancos e pretos.